saudá-los mais uma vez com uma graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Desde já e mais uma vez expressar a nossa gratidão ao pastor Gamaliel, a liderança desta igreja, por este convite tão honroso, assim como o pastor Edson Levi fez menção pela manhã, desde o ano passado. E salvo o melhor juízo, pastor Gamaliel, aceitar o convite para estar aqui nesses dias, foi o primeiro compromisso que em 2025 eu agendei para 2026. E tem sido um tempo muito especial para mim, para a nossa família, estarmos aqui com os irmãos. Agradecemos ao pastor Gamaliel, Thalita, Radassa, pela forma tão carinhosa com a qual vocês nos receberam, mas estendemos também esta gratidão a toda a igreja. Todos os abraços, todas as palavras que expressam a alegria dos irmãos em nos receber. Nós voltaremos para Itapetinga amanhã, bem cedo, com um coração cheio de alegria por tudo aquilo que Deus nos deu. Os irmãos tenham certeza que a nossa família foi ricamente abençoada por Deus através da comunhão, através da unidade que no Senhor desfrutamos ao longo deste final de semana. Como o pastor Gamaliel fez menção, irmã Tel disse que queria se tornar membro daqui dessa igreja porque ela gostou muito de Iguaí. Porque, como eu falei ontem, a missão dela é pagar as contas. Mas desde ontem o pastor Gamaliel não está deixando ela pagar nenhuma conta. Só que amanhã, quando ela descobrir que ela vai ter que pagar as contas, ela vai querer voltar para Itapetinga. Os irmãos recebam a nossa gratidão. Tenham certeza, pastor Gamaliel e Primeira Igreja Batista em Iguaí, que em Itapetinga haverá um povo de Deus, uma igreja co-irmã, orando por vocês, orando pela continuidade da missão e pelos propósitos de Deus para a cidade de Iguaí. Ilustríssimo Senhor Prefeito, através desta igreja. Porque a agência do reino de Deus em uma cidade é a organização mais importante que um povo pode ter. Então, que Deus continue abençoando a Primeira Igreja Batista em Iguaí ao longo da sua história, e se o Senhor não voltar, nos próximos 86 anos, para a glória do nosso Deus. Amém? Nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor e já caminhando então para a nossa última reflexão deste final de semana. Aqueles que estão acompanhando já devem saber qual é o texto que nós iremos ler. 1 Coríntios, capítulo 1. Agora iremos olhar para os últimos versículos deste capítulo, a partir do versículo 26 até o versículo de número 31. Assim, lhe convido para que você abra sua Bíblia, acesse o texto sagrado ou acompanhe pela projeção a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. O texto sagrado nos diz o seguinte: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Vocês não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são
para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Ontem à noite, quando começamos a olhar para este capítulo introdutório, inicial, desta carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, falei então que na saudação, versículos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo deixou muito claro o chamado de Deus para a igreja, o chamado à santificação, o chamado a ter comunhão com Ele, versículo de número 2, versículo de número 9, e hoje à noite, caminhando então para a nossa última mensagem, olhando para os versículos finais deste primeiro capítulo, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós aprendemos que Deus também tem um outro chamado, um terceiro chamado, revelado em sua palavra. A igreja é um povo que pertence a Deus, a igreja é um povo chamado por Deus para glorificar o próprio Deus. Assim, além de sermos chamados à santificação, além de sermos chamados à comunhão, a igreja também é chamada a glorificar a Deus. A igreja também é chamada a glorificar a Deus. Você pode enxergar estes chamados ao longo deste capítulo. Vimos então o versículo 2, chamados à santificação. Versículo 9, chamados à comunhão. E agora, nesta última perícope, chamados a glorificar a Deus. E por que então, pastor, o chamado de Deus para o seu povo, o chamado de Deus para a sua igreja é glorificar a Deus? Uma vez que nós entendemos que a igreja é um povo que Deus escolheu para Ele mesmo, uma vez que nós entendemos que a igreja, ela pertence a Deus, porque qual foi a saudação de Paulo à igreja em Corinto? A igreja de Deus que está em Corinto. E como vimos hoje pela manhã, o apóstolo Paulo, ao falar sobre a falta de unidade, ao falar sobre as brigas, os partidos que existiam na igreja em Corinto, ele lembrou aquela igreja, e a palavra de Deus nos lembrou, que Cristo não está dividido. Nós não fomos batizados por causa da mensagem de Paulo, não fomos batizados por causa do poder de Paulo. Na verdade, diante de Cristo, Paulo, Apolo e Pedro não são dignos de glória. Diante de Cristo, nenhum homem, por mais nobre que seja, nenhuma geração, por mais nobre que seja, é digna de glória. Diante daquilo que Cristo fez pela sua igreja, diante da obra redentora, diante da sabedoria, diante da justificação, diante da santificação, obras que Cristo realizou em favor da igreja, nós tributamos glória somente a Cristo, uma vez que a igreja existe no mundo por causa de Cristo. Efésios é uma carta muito especial. Depois o pastor Gamaliel compartilha mensagens, fala aos irmãos a partir da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, porque também esta carta fala sobre unidade.
E esta carta também fala sobre o propósito pelo qual a igreja está no mundo. E diz o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículos 14, 15 e 16, que a igreja está no mundo para que a multiforme graça de Deus, sabedoria de Deus, fosse expressada ao mundo. É por isso que a primeira igreja batista de Iguaí está aqui. Porque quando cada homem, quando cada mulher desejar conhecer a Deus, a igreja que pertence a Deus, plantada e presente neste lugar, ensinará acerca de Deus. Assim nós olhamos para esta última sessão e vemos como que Paulo construiu este conceito do chamado a glorificarmos a Deus. Uma vez que Deus, para mostrar a sua glória, tornou a sua sabedoria, tornou o seu conhecimento algo não compreendido pelos sábios, algo não compreendido pelos fortes, para que todos pudessem entender que a glória na igreja pertence a Deus. É por isso que igreja é um povo chamado por Deus, santificado por Cristo, para viver em unidade. Vamos olhar para o texto sagrado, de posse da sua Bíblia, do seu telefone, ou atento à projeção. Olhe para o versículo 26. Veja o que Paulo diz: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. É interessante que quando nós olhamos para a história da igreja do Senhor Jesus Cristo, e agora eu não falo sobre a história da igreja local, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, presente em todas as eras, presente em todos os lugares. Como foi que a igreja começou? Lembram de Atos dos Apóstolos? Quem eram os discípulos? Quem eram os apóstolos de Cristo? Doutores? Mestres? Sábios? Não. A igreja começou com gente humilde. A igreja começou com gente simples. A igreja começou com gente sem cultura, com gente sem sabedoria. A igreja começou com gente sem formação acadêmica. Pedro, por exemplo, era indouto, era inculto. Mas nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro sem conhecimento, sem intelectualidade, Pedro sem sabedoria filosófica, Pedro sem nenhuma formação acadêmica, mas cheio da presença do Espírito de Deus, pregando, testemunhando acerca da ressurreição de Jesus. E depois do discurso de Pedro, a Bíblia diz que naquele dia foi acrescentado à igreja 3.000 almas. A igreja começou com gente simples, entretanto, gente simples, mas cheia do poder de Deus. Talvez o início da história desta igreja também foi cheia de gente simples, gente sem instrução, gente sem intelecto, gente sem formação acadêmica, mas gente cheia do Espírito Santo de Deus, gente que amava Deus, gente que amava a palavra de Deus, gente que vivia pelo reino de Deus e que amava o reino de Deus, e por isso tinha desprendimento em seus corações, e por isso que ofertava, e por isso que cooperava. Gente que amava tanto a igreja, que dava de si em favor da igreja. É por isso que Paulo diz: considerem que aqueles que foram chamados, aqueles que foram vocacionados, não foram vocacionados por causa da sabedoria, não foram vocacionados por causa da carne, não foram vocacionados porque eles eram nobres de nascimento. Porque o propósito é que na igreja, o único a ser glorificado
seja o dono da igreja, o próprio Deus. Amém? É por isso que Paulo, depois de ter falado sobre a mensagem da cruz, e nós vimos isso hoje pela manhã, depois de dizer que Cristo não estava dividido, depois de dizer que o batismo dos membros da igreja de Corinto não foi por causa de Paulo, não foi por causa de Apolo, ele deixa muito claro que também a vocação não foi por causa da sabedoria, a vocação não foi por causa do conhecimento, a vocação não foi por causa da nobreza. Eu gosto muito da história de Davi, porque quando Deus falou por intermédio do profeta Samuel, de que ele levantaria um rei segundo o seu coração, e o profeta Samuel vai na casa de Jessé ungir o rei, Davi nem foi convidado para a janta. Davi nem foi convidado, não recebeu a senha para o desfile. E o profeta Samuel, não é esse, 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 não é esse. Até que vem Davi, um simples pastor de ovelhas. E eu gosto do que está lá em 1 Samuel. Deus não vê como o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Porque não é a nobreza, não é o conhecimento, não é a sabedoria que fez com que Deus nos chamasse para ser a sua igreja. Nem sempre Deus chama os capacitados, mas como diz a frase, Deus chama e capacita os chamados. Pastor David Cornfield, certa feita falando sobre vocação, falando sobre trabalho, ele até disse que prefere os disponíveis ao invés dos capacitados. Porque nem sempre os capacitados estão disponíveis. Mas quando Deus vê alguém disponível, Deus capacita. Então, para que a glória na igreja fosse tributada a Deus, Deus não olha como o homem olha. Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus não se encanta por causa de sabedoria humana. Deus não se encanta por causa de nobreza. E não foi por isso que Deus nos chamou. Lembrem-se sempre da origem da igreja. Homens indoutos, incultos, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Porque esta é a igreja. Pessoas simples, mas cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? E Paulo vai dizer que Deus fez isso por causa de um propósito. Se você ver os versículos 27, 28 e 29. Pelo contrário, diz Paulo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O chamado é para relembrar aos crentes de que eles não foram chamados por causa daquilo que eles eram. Deus constituiu a igreja no mundo, mas também mostrou que toda a sofisticação humana nada serve para expressar a sua glória. É de forma intencional que Deus faz isso nas palavras de Paulo. Deus escolheu as coisas loucas, as que não são. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, as coisas fracas para envergonhar os fortes. E vejam como que Deus, em sua palavra, foi revelando isso ao longo da história.
Recentemente, nós temos um grupo lá na igreja de leitura anual da Bíblia. E recentemente terminamos a leitura de Êxodo. E é interessante que, à medida que Deus vai falando com Moisés, que Deus vai revelando o seu propósito a Moisés de libertar o seu povo, o povo que Deus chamou para ser seu. Deus diz a Moisés: diga ao faraó egípcio que eu sou o enviou. E não se preocupe, Moisés, porque eu vou endurecer o coração do faraó. E tem uma palavra, irmãos e irmãs, no livro de Êxodo, que é muito forte acerca da glória de Deus. Porque quando Deus diz que vai endurecer o coração de faraó, Deus diz a Moisés: porque eu serei glorificado através do faraó. Vieram as pragas, e o que o faraó fez? Absolutamente nada. É interessante que vieram as pragas dos piolhos, Êxodo capítulo 8, e o faraó chama os seus magos, e quando os magos veem aquela peste de piolhos, eles dizem para faraó: isso aí tem um dedo de Deus, isso aí tem a mão de Deus, porque Deus foi revelando o seu plano. Jesus nasce, vem o cumprimento da promessa acerca do Redentor. E onde Jesus nasceu? No palácio, junto de Herodes. Jesus nasceu numa estrebaria. Jesus nasceu numa manjedoura. Porque a glória do povo de Deus pertence somente a Deus. E quando os pastores procuram o Messias, o rei dos judeus, eles até vão no palácio, mas Jesus não está no palácio. Jesus está numa manjedoura. Paulo diz isso à igreja em Corinto. E como nós vimos ontem, Corinto era uma cidade importante. Corinto era uma cidade rica. Corinto era uma cidade cheia de intelectuais que precisavam entender a mensagem da cruz de Cristo e precisavam entender que diante de Deus, todos nós somos iguais. Diante de Deus, todos nós somos iguais. E diante de Deus, só existe um que é digno, que é merecedor de honra, glória e louvor: o nosso Deus, o dono da igreja. É por isso que Paulo deixa muito claro para a igreja em Corinto: Deus escolheu as coisas fracas para confundir os fortes, e as coisas loucas para envergonhar os sábios. O mundo perdido admira o berço de ouro, o status social, o sucesso financeiro, o poder político, o reconhecimento social. Mas eu queria lhe dizer nesta noite que nenhuma dessas coisas, por mais nobres que sejam, elas garantem a vida eterna. O que as pessoas do mundo dão valor? Berço, nome de família, lugar onde a pessoa mora, faculdade, diploma, graduação, posição social. Todas essas coisas são efêmeras, todas essas coisas são passageiras, todas essas coisas não se comparam à vida eterna, que somente Jesus pode nos dar. Somente Jesus pode lhe dar. Quando Paulo diz isso à igreja em Corinto, Paulo está lembrando a esta igreja: é inútil brigar por privilégios humanos, porque a verdadeira glória, ela vem de Deus. O verdadeiro louvor vem de Deus. É por isso que Deus escolheu as loucas para envergonhar os sábios, e as fracas para envergonhar os fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie
na presença de Deus. Quando pensamos a partir deste princípio, o nosso coração inevitavelmente se abre à unidade, porque diante de Deus, todos nós somos iguais. Você consegue dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Diante de Deus, todos nós somos iguais. Diante de Deus, todos nós somos carentes da mesma graça. Diante de Deus, todos nós somos carentes da mesma salvação. Diante de Deus, está revelado o nosso pecado. É por isso que Deus fez isso, para que diante dele, ninguém se glorie. Amém? Versículos 30 e 31. Mas vocês são dele, vocês são de Deus. E em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Os privilégios que o chamado de Cristo dão para a igreja, apontam que na igreja, tudo deve convergir para Cristo. Na igreja, tudo deve convergir para Cristo, porque Jesus se tornou a excelência da sabedoria, a excelência da justiça, a excelência da santificação e a excelência da redenção na igreja. A salvação é toda pela graça, e por isso ninguém deve se gloriar diante de Deus, por mais nobres que sejam os homens, assim como foi Paulo, assim como foi Apolo, assim como foi Pedro. Jesus é a sabedoria de Deus, segundo está no versículo 24, e nós lemos esse texto hoje pela manhã. Veja o que diz o texto sagrado: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é a sabedoria de Deus, e na cruz esta sabedoria foi revelada, e é Cristo quem abre os nossos olhos para entendermos o projeto de Deus chamado igreja. É Cristo que abre os nossos olhos para entendermos o propósito de Deus para a igreja. É Cristo que abre os nossos olhos para entendermos qual é a missão da igreja no mundo e a urgência que nós temos enquanto igreja de cumprirmos a nossa missão e a seriedade da missão que nós temos. Porque se a igreja falhar no cumprimento da sua missão, ninguém fará aquilo que somente a igreja do Senhor Jesus Cristo pode fazer no mundo. É por isso que, enquanto batistas, querido prefeito, nós temos a separação entre igreja e Estado. Entendemos que o Estado tem uma missão: governar para o bem de todos, à luz de Romanos capítulo 13. Entendemos que todas as autoridades foram constituídas por Deus para que o Estado cumpra a sua missão. Entendemos também que a igreja tem uma missão no mundo. E por que o nosso princípio separa igreja e Estado? Porque a missão do Estado não será cumprida pela igreja, e a missão da igreja não será cumprida pelo Estado. Ao Estado cabe a administração pública, o governo para o bem de todos. E à igreja cabe a proclamação do Evangelho para a salvação de todos. E assim a igreja não vai cumprir aquilo que cabe ao Estado. E o Estado não vai cumprir aquilo que cabe à igreja. O prefeito, com todas as honras, é uma autoridade que Deus constituiu. Mas o pastor
com todas as honras, também é uma autoridade que Deus constituiu, porque o Estado administra e a igreja prega a palavra. A igreja prega a palavra, e este abrir dos nossos olhos foi Cristo que fez por todos nós na cruz. É por isso que Cristo revela a Deus. Cristo é a exegese, é a hermenêutica de Deus. É por isso que Cristo é o centro de toda a Bíblia. E aqui no versículo 30, obrigado, meu querido irmão, obrigado por sua gentileza, Deus o abençoe, em nome de Jesus. É por isso que aqui no versículo 30, veja o que é que Paulo vai dizer: que Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é a nossa justiça, porque agora é Ele quem restaura a nossa relação com Deus. Lembram o tema de Romanos? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso a esta graça. Romanos 5:1. Em Cristo nós fomos justificados. E o que é que isso significa, pastor? Que em Cristo, olhando para Cristo, por causa da morte expiatória de Cristo, Deus nos tornou justos diante dele. Paulo diz que Cristo se tornou da parte de Deus a nossa justiça. Mas Cristo se tornou também da parte de Deus a nossa santificação. Porque através dele é que nós fomos separados para servir a Deus. Lembram aquilo que nós falamos ontem? Em Cristo nós temos uma santificação processual, mas também temos uma santificação instantânea, porque em Cristo somos santificados, e em Cristo nós estamos sendo santificados. Da parte de Deus, Cristo se tornou a nossa justiça. Da parte de Deus, Cristo se tornou a nossa santificação. Mas da parte de Deus, Cristo também se tornou a nossa redenção. Finalmente, Jesus é para nós a redenção, porque foi Ele que pagou o preço da nossa salvação. Foi Ele que no madeiro da cruz suportou o preço, o peso dos nossos pecados, ao ponto de que Pedro vai dizer em sua primeira carta, capítulos 17 e 18, versículos 17 e 18, do capítulo 1, que nós não fomos comprados mediante coisas corruptíveis como ouro ou como prata, mas fomos comprados mediante o derramar do sangue de Jesus. Foi mediante o sangue de Jesus que Deus comprou para si a igreja. É por isso que Cristo é a nossa redenção. Assim, Paulo convergiu em Cristo a solução de todos os problemas da igreja de Corinto. Especificamente, os problemas a qual o apóstolo Paulo faz menção no capítulo 1, 2, 3 e 4. A falta de unidade. Cristo está dividido? Vocês foram batizados pelo nome de Paulo? Não. Se da parte de Deus, Cristo se tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção, todas as coisas convergem para Cristo. E por isso, nele, a nossa unidade nasce. A nossa unidade é desenvolvida. Em Cristo, a nossa unidade é aperfeiçoada, porque Ele é da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para todos os problemas
que a igreja do Senhor Jesus Cristo enfrenta hoje, Cristo é a solução. Existe igreja perfeita? Não. A primeira igreja batista de Iguaí tem problemas. E seria romântico da nossa parte pensar que uma igreja composta de pessoas não tem problemas. A igreja de Catingal tem problemas. A igreja de Tapetinga tem problemas. Aonde existem pessoas, existirão problemas. A igreja tem problemas. A igreja tem dificuldades. Mas Cristo é a solução para todos os problemas da igreja. Nós cantamos aqui nesta noite que Ele é o nosso escudo, que a sua palavra é o nosso escudo. Você tem problemas? Sim. Prefeito, a administração pública tem problemas? Sim, imagino. Mas Cristo é a solução para todos os seus problemas. Prefeito, Cristo é a solução para todos os problemas de Iguaí. Cristo é a solução de todos os problemas. Porque Cristo, da parte de Deus, é sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se buscarmos a Cristo, teremos a solução. Se buscarmos em Cristo, teremos a saída. Se buscarmos em Cristo, teremos a resposta. É por isso que na igreja, Cristo é o único a ser glorificado. Tudo isso aconteceu, diz o apóstolo Paulo, e aqui ele está citando Jeremias 9:29. Tudo isso aconteceu. Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as humildes, Deus escolheu as fracas, Deus escolheu as significantes, para que na igreja aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Porque como diz o grande cântico do final de Romanos capítulo 11, porque dele e para ele e por meio dele são todas as coisas. A ele pertence a história da igreja e portanto a Cristo, o Senhor da igreja, ao Deus Pai, o dono da igreja, ao Deus Espírito, aquele que está com a igreja, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Porque aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Igreja é um povo chamado por Deus, santificado por Cristo, para viver em unidade. Assim, caminhando para a aplicação do texto sagrado, ao escrever a carta à igreja em Corinto, especialmente no capítulo 1, o apóstolo Paulo trata de um problema que ameaça qualquer comunidade cristã: a divisão. A divisão não é um problema da igreja em Corinto. Pastor David Conifield até contou uma história. Ele disse em uma das suas pregações que um sobrevivente de um naufrágio foi encontrado décadas depois do naufrágio. E aqueles que encontraram aquele sobrevivente em uma ilha deserta perceberam que aquele sobrevivente havia construído 3 cabanas naquela ilha deserta. E eles perguntaram àquele sobrevivente do naufrágio: o que é que significa essas 3 cabanas? E ele disse: a primeira cabana era minha casa. Durante o dia, sol. À noite, vento, chuva. Eu precisava de um lugar para me abrigar. E por isso eu construí a primeira cabana, a minha casa, o lugar que eu residia, o meu lar, porque eu precisava de uma casa. Perguntaram àquele sobrevivente do naufrágio: e a segunda cabana? Eu sou crente. Eu era membro de uma igreja batista e eu precisava de um lugar, pastor Gamaliel, para adorar o Senhor. Então a segunda cabana era a minha igreja.
era o lugar que eu vinha para adorar, era o lugar que eu vinha para celebrar, era o lugar que eu vinha para orar, era o lugar que eu vinha para falar com Deus. E a Terceira Cabana? A Terceira Cabana é a minha segunda igreja. Porque eu briguei comigo mesmo e aí eu construí uma outra igreja, porque aquela primeira igreja não prestava mais para mim. Então a Terceira Cabana é a minha segunda igreja. Divisão sempre existiu e continuará existindo, lamentavelmente. Mas a solução é Cristo. A solução é Cristo. Porque Cristo não está dividido. Cristo não pertence a Paulo, Cristo não pertence a Apolo, Cristo não pertence a Pedro. Cristo é glorificado, porque a igreja é que pertence a Ele. Cristo não é propriedade de ninguém. Pelo contrário, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Assim, meus irmãos, celebrar 86 anos não deve nos fazer apenas olhar para o passado, mas precisamos olhar, avaliar o presente e renovarmos uma aliança de unidade, de compromisso para o futuro. E assim, neste último culto, já caminhando para o final da mensagem, pergunto: a primeira igreja batista de Iguaí pode afirmar que ela é uma só diante de Cristo? Nós somos um diante de Cristo. Assim, quero lembrar algo que deve ficar como aplicação ao meu e ao seu coração nesta noite. Unidade é um chamado de Deus para o seu povo. Unidade não é uma opção, unidade não é uma escolha. E quando a igreja vive unida, a igreja cresce. Lembram de Atos capítulo 2? A igreja estava unânime, todos os dias reunidas no templo, nas casas, no partir do pão, nas orações. E assim, versículo 47, o Senhor acrescentava-lhes todos os dias os que iam sendo salvos. Precisamos ser lembrados que anos de existência não significa maturidade. E é por isso que precisamos abrir os nossos olhos e evitar qualquer partidarismo. Assim, até que sejamos um, é um compromisso contínuo e não um evento. Próximo ano, amanhã, os irmãos não podem esquecer da unidade, porque a unidade é a harmonia do todo em volta de Cristo. E como Cristo é a sabedoria, a justiça, a santificação e redenção, o centro da história da igreja é o próprio Cristo. No aniversário da igreja, por mais que exaltemos a história, por mais que sejamos lembrados de tudo aquilo que aconteceu para que chegássemos até aqui, na expressão de 1 Samuel 7,12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se chegamos a 86 anos, foi por causa da ajuda do Senhor. É por isso que lideranças passam, fases passam, sejam elas boas ou sejam ruins. Conquistas estruturais passam, mas o fundamento da igreja permanece. E qual é o fundamento da igreja? Cristo. Ele é o centro da história da igreja. Assim como falamos pela manhã, nos lembremos que é a cruz que nos une.
Nós podemos ter muitas divergências, doutrinárias, inclusive. Podemos ter muitas divergências, mas o ponto de convergência é Cristo. Assim, o que mantém-nos unidos, o que nos mantém unidos é Cristo, e não afinidade social. O que nos mantém unidos é o amor de Cristo, e não a cultura, a idade ou o estilo, até porque a igreja é multigeracional. O que nos mantém unidos é a mensagem da cruz. O que nos mantém unidos é a presença de Cristo em nossos corações. Assim, precisamos aprender a abrir mão de preferências pessoais. Precisamos aprender a valorizar uns aos outros. Precisamos lembrar que em Cristo nós somos um corpo e que Ele mesmo é o cabeça. Assim, até a volta de Cristo, Primeira Igreja Batista de Iguaí, que sejamos um na visão, que sejamos um na missão, que sejamos um no amor, que sejamos um na proclamação do Evangelho redentor, gracioso e transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sejamos um para a glória do nosso Deus. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela história da igreja. Nós vamos orar agradecendo a Deus porque Cristo é o centro da história da igreja. Nós vamos orar porque na igreja aquele que se gloria deve se gloriar no Senhor. Tem uma canção que eu conheci, pastor Gamaliel, no início desse ano. E você agora, com os seus olhos fechados, pensando na história dessa igreja, pensando em tudo aquilo que Deus fez na sua vida através dessa igreja, eu lhe pergunto, se esses 86 anos fossem reduzidos em uma única palavra, esta palavra seria Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui. Os primeiros que chegaram aqui, chegaram por causa dele. Ao longo desses 86 anos, esta igreja esteve de pé por causa dele. E você nessa noite que está aqui, tem a oportunidade de também se juntar a esta grande família, que é a família do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. Porque como vimos, Cristo é a nossa redenção. Cristo é a nossa justificação. E o mundo valoriza coisas efêmeras. O mundo valoriza coisas passageiras. Mas a igreja tem Cristo como centro, porque Cristo é o único que pode nos dar a vida eterna. O mundo passará, a sua concupiscência também passará, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre.